Muito bem, nós estamos aqui na sala de cela da Maripá. Merece um capítulo, merece uma fala nossa sobre celas e sobre embocaduras em geral, porque, afinal de contas, a gente precisa priorizar conforto e a montabilidade parte do conforto do cavalo também. E acho que a gente podia falar um pouquinho, aqui é bem dividido, nós temos uma parte aqui com as celas e as indumentárias todas da equitação clássica, do adestramento e do salto, e aqui mais para o lado da cavalgada. Vamos tentar generalizar o que a gente busca numa boa cela. A gente sabe que cela tem que estar diretamente relacionado à abertura de cernelha, altura de cernelha, quer dizer, a cela não pode machucar o cavalo, a cela não pode impedir movimento, o próprio posicionamento dessa cela no cavalo tem que ser correto. Mas existem coisas que são importantes na fabricação, né, na armação e tudo isso. Vamos lá, o que você pode contribuir com a gente? Quero voltar um pedacinho. Claro! Assim, pessoal, o que as celas e as embocaduras, ou não embocaduras, rácama também, quando a gente fala embocaduras já significa também os recursos, porventura, sem uso de parte dentro da boca dos cavalos. Mas esses dois dispositivos são a interface de contato físico e, portanto, de comunicação entre cavalo e cavaleiro. A cela representa a interface da ajuda do assento e das pernas, e a embocadura com as rédeas é a interface de comunicação das mãos ou rédeas. Se fosse para escolher uma única palavra, Luiz, seria conforto. Exato. Uma coisa que não pode incomodar. E incomodar não é só dor, pessoal. Vamos pensar uma coisa que esteja incômoda na sua roupa. Um elástico, um barbantinho, aquela etiquetinha. Não precisa doer para te desfocar do resto totalmente. E é nesse sentido que a gente pensa conforto para o cavalo e para o cavaleiro. Aí então, agora sim, entrando no que o Aloysio falou, a cela tem duas superfícies de contato. Uma com o cavalo, outra com o cavaleiro. Até aí é muito lógico. Mas se vocês pensarem na ideia do conforto, para que a comunicação flua da melhor maneira possível, tem que servir para os dois. A gente costuma pensar que o cavalo, o conforto do cavalo, deveria vir em primeiro lugar e é mais importante, mesmo porque ele trabalha, ele se movimenta mais, ele faz todo o esforço. Isso talvez, Aloysio, já seja um pouquinho diferente do que a gente vê em alguns lugares por aí, que o pessoal busca muito cela pensando no cavaleiro, no assento que eu servo, que eu gosto, o gel, o tamanho, mas nem sempre todo mundo pensa que existem vários tamanhos de cela em termos de cavalo, mas o conforto do cavaleiro também tem que ser levado em conta. Claro, porque se você está numa cavalgada ou num trabalho, aquilo começa a te pinicar, a te incomodar, a ser chato, você começa, o seu desempenho já é reduzido e o cavaleiro desconfortável acaba incomodando o cavalo também. Então, isso aqui, o investimento nisso, tanto no equipamento em si, quanto na escolha dele, de adaptar ele, qual o tamanho, porque são dois tamanhos diferentes. O tamanho do cavalo é um, o tamanho do cavaleiro é outro. E tudo isso aí é provavelmente o investimento inicial mais importante que você pode fazer depois do cavalo, para você ter isso que a gente está defendendo aqui, conforto, segurança, prazer para o cavaleiro e para o cavalo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa visão muito focada no cavaleiro. Porque às vezes você encontra propagandas de cela falando da espuma, falando do couro, falando da cor, falando de tudo, esquecendo ou nem sabendo que existe uma outra interface aqui que é o cavalo, né? E aí as questões de tamanho e tal. Vamos falar um pouquinho de abertura? Vamos falar um pouquinho do túnel? Legal. Que eu acho legal. Depois talvez a gente tenha a oportunidade de mostrar isso no cavalo, mas se vocês rapidamente imaginarem, o cavalo ele tem a coluna vertebral, que vai das orelhas até a cauda. Então tem aquela linha superior do dorso, vamos deixar o pescoço um pouco de lado, da cernelha, dorso, lombo, garupa, cauda. Então especificamente aquele segmento da coluna vertebral onde está a cela, túnel, significa que não deve haver contato em nenhum elemento da coluna vertebral, daquela parte superior. Ou seja, se ao invés desse toquinho a gente imaginar o cavalo, tá aqui o cavalo, você olha, como eu estou vendo aqui, tem que ver luz do outro lado, tem que ver a famosa luz no fim do túnel, mesmo
com o cavaleiro sentado. Às vezes a gente faz esse teste também, né, Luiz? Arreia o cavalo sem manta, sem baixeiro, o cavaleiro em cima, e esse efeito de luz tem que continuar, não pode haver a compressão da coluna vertebral do cavalo. Com uma ressalva muito importante, isso não significa que ela tem que ser uma cela fechada. Exato. É muito importante que não haja essa confusão. Que ela não seja uma cela fechada de armação só para priorizando o túnel. É um conjunto de fatores. Ela tem que ser aberta ou fechada o suficiente para aquele dorso, idealmente falando, mas que, independente da abertura, ela tenha o túnel. Sim. Isso que o Aloysio falou, poderia ser um pouco a largura da cela, no sentido de que, se vocês imaginarem que isso aqui é o nosso cavalinho, aqui está a coluna vertebral. Basicamente, o contato do suadouro da cela não tem que ser imediatamente aqui. Tem que ser um pouco mais para baixo para pegar mais a musculatura dorsal. Porque se a cela for muito fechada, antigamente algumas celas de salto eram assim, né, Luiz? Bem fechadas. Ó, essa abertura aqui era mínima. Era bem curtinha. Era bem estreitinha. Então, na verdade, a cela repousava nas apófises, nos ossinhos laterais, que a gente chama de apófises transversas da coluna. E, na verdade, ela tem que repousar na musculatura do dorso, que é o bifinho, que é a bisteca. Se você imaginar onde fica a bistequinha ali, depois vamos mostrar no cavalo. Então, essa parte de contato, ela tem que ser... Essa cela mostra bem isso já. Ela é um pouco para fora. Ela é um pouco larga aqui e ela privilegia mais o contato mais aberto do que fechado. Isso é só uma intervenção superficial teórica aqui, pessoal. Se você é a primeira vez que você ouve falar disso, né, Luiz? Busca quem entenda um pouco mais, mas saibam que isso existe e é muito importante. Eu acho que eu te interrompi. Não, dentro disso, nós ainda temos que considerar mais duas coisas importantes, independente do tipo de cela. As celas feitas de couro, a maioria delas nós temos neoprene, temos alguns materiais, mas vamos considerar feltro, o às vezes, couro. suador de feltro. Tanto a armação quanto o couro são, entre aspas, vivos. Eles têm mobilidade. Essa é uma das razões desse suporte aqui. Aqui na Maripá, olha que suporte bacana, orientado por uma especialista em ajuste de cela, que faz com que a cela repouse nesse suporte sem marcar e sem deformar a cela. Porque, vamos lá, a maioria do tempo de horas que a cela está em algum lugar é aqui. Não é no cavalo, não é no cabide para encilhamento, não é nada disso, é aqui. Sendo assim, e sendo a armação e sendo o couro absolutamente adaptável... A própria ação da gravidade vai deformando, e acreditem, acontece se você não tem uma uniformidade e esse tamanho de suporte. Isso é uma coisa muito bacana daqui, porque as celas têm um outro shape, vamos dizer assim, a partir desse suporte. E a segunda coisa importante, a manutenção. Sim. Né? Então, manutenção de qualquer material de couro, eu me baseio sempre em duas ideias, a de limpeza e a de hidratação. Né? Limpeza, tá sujo, foi pro barro, transpiração do cavalo. Muitas vezes você volta com a cela suja, você tem que limpar. Normalmente os sabões, sabão de glicerina é o mais comum. Sabão de cela. Sabão de cela. E depois a hidratação com as ceras, com eventualmente um óleo que você queira usar, alguma coisa assim. Se você manter sempre uma cela hidratada e limpa, você tem cela para sempre. O desgaste do couro acontece pelo uso, mas não pelo mau cuidado. Sim. Então você não tem... Você eventualmente vai ter que trocar um látigo, um contralátigo? Vai, mas pelo uso, não por ele arrebentar, por estar ressecado, alguma coisa assim. Claro. Então, super importante. Ali nós vamos para o outro lado daqui a pouquinho, mostrar o lado da cavalgada. Nós estamos aqui ainda para esse lado mais da equitação clássica. As cabeçadas, a mesma coisa. A embocadura, ela é decidida pelo cavaleiro, em conjunto com o seu treinador, em conjunto com o que se adapta melhor ao cavalo que você monta. Existem cavalos que vão bem de bridão, existem cavalos que vão bem de freio, existem cavalos de hackamore, como você mesmo disse no começo. O fato é que há que se pensar no tamanho correto, na ação correta, e conhecer a ação dessas embocaduras é muito importante como fator de decisão, não é isso?
Depois que a gente começar a falar da escala de treinamento, que é o nosso objetivo último aqui, vamos ter que entrar um pouco mais na ação das embocaduras. Acho que o que as embocaduras têm em comum é que, primeiro, elas transmitem a intenção do cavaleiro, junto com as outras ajudas, vamos pensar em direção e velocidade. Para onde você está indo, para frente, para a esquerda, para a direita, e também a velocidade. É como se a embocadura fosse freio e acelerador de uma vez só. Você consegue transmitir ideia de mais velocidade ou menos velocidade através da embocadura. Agora, lógico, sempre supondo que isso é um código de comunicação que foi aprendido pelo cavalo e pelo cavaleiro também, não é automático. A embocadura sozinha não faz nada. O cavalo tem que ter aprendido o que ela faz, mas o cavaleiro também. Então, ela é só um modo de direção. Se, por exemplo, a pessoa ainda está aprendendo e o equilíbrio dela a cavalo não é muito bom e ela tem o costume que é simplesmente uma coisa de aprendizado, de se apoiar nas mãos, de se equilibrar nas mãos, o uso da embocadura já está comprometido, não vai ser refinado, né? Então, a embocadura, na verdade, não pode ser melhor do que o cavaleiro. Ela é apenas o instrumento, ela é apenas o bisturi, ela não é o cirurgião. E por isso mesmo, normalmente a gente fala, Luiz, também, que não existe embocadura forte ou ruim. Existe a embocadura mais adequada para aquele cavalo, para aquela situação, e existe a mão do cavaleiro. A embocadura só comunica a mão do cavaleiro. Exatamente. Para efeito também de manutenção, é couro como a sela, e eu me atento muito a dois detalhes. O exato ponto de contato do couro com o metal. Que é ali que mais vai sofrer, que é onde vai né? sofrer, onde vai desgastar, onde corre o risco de arrebentar. Você então cuida, claro, dessas partes todas, mas muita atenção ao contato do couro com o metal. Então, como é que você faz? Você sobe um pouquinho ela aqui e a hidratação por aqui, a limpeza por aqui, super boa. E cada vez que você tira a embocadura da boca do cavalo, pós-trabalho, o ideal é lavar essa embocadura, ou mergulhar num balde de água, ou passar um paninho úmido, para que o resto de saliva, o resto de capim mesmo, não fique nessa embocadura ressecado e depois pode vir ferir. A dica para o preguiçoso, quem não tem muito hábito, quanto antes fizer, melhor. Exato. Tira do cavalo, já vai direto, né? Não ressecou. Então o pessoal que não, daqui a pouco faça, já pendurou, é mais fácil, já vai direto na água corrente, já tira, não dá trabalho nenhum. Muito bom. Vamos para o outro lado para a gente falar um pouquinho do mundo da cavalgada. Eu vou cruzar aqui à frente, olha. Aqui nós já temos uma outra realidade, mas com os mesmos princípios e cuidados. Sim. O mundo da cavalgada, você tem uma cabeçada um pouco diferente, você já tem a presença do freio, com a perna, as borrachinhas, quer dizer, os cuidados são os mesmos, como a Cláudia disse, nós vamos voltar a falar de ação de embocadura, né? E aqui uma sela de cavalgada, onde, de novo, ou de marcha, aqui sim o que se busca é mais ainda conforto de cavaleiro, ou uma sela de pista que seja, conforto de cavaleiro com o conforto do cavalo, com essa coisa toda, dessa preocupação com o cavalo, né, Cláudia? Tem duas coisas que me dá vontade de imediato falar nessa sela de cavalgada. Primeiro, reparem que ela segue o mesmo princípio, ela é bem larga aqui, bem aberta aqui, a priori ela se apoia na área correta do dorso do cavalo. Esse tipo de modelo, dependendo do cavalo, às vezes o ponto crítico de contato com a coluna vertebral que a gente tem que checar é esse aqui, né? Porque é esse ponto mais baixo. Porque isso vai de acordo com a angulação até que o assento é fabricado. Sim, e também da musculatura do dorso do cavalo, se ele é... não, nem a musculatura, o shape do corpo do cavalo. Abertura, se ele é mais cilíndrico ou mais estreitinho. Abertura das costelas, né? Isso, partindo lá de cima. Exato. Então, muito importante você pensar que se você compra uma sela de cavalgada que te joga para trás, né? Você pode estar sobrecarregando peso muito mais para trás. Da mesma forma, uma sela que te projeta muito para frente, você não vai entender muito porque que seu cavalo vai estar sempre debruçado, né? O ideal é que ela seja mais plana, e aí tanto faz se acolchoada, essa, por exemplo, tem um bom acolchoado aqui, tanto faz, mas que ela seja plana e que coloque o cavaleiro no centro de gravidade. Isso, né? Que você falou agora é muito legal, que me remete a uma das coisas que eu estava querendo falar, que é a área de contato.
Se vocês olharem essas aqui, o muito comum também nas celas do mundo western, quarto de milha, elas são mais pesadas e têm uma área de contato muito maior. E às vezes o pessoal implica com essa história do peso da sela, mas na verdade, em geral, elas são mais confortáveis para o cavalo, apesar de mais pesadas. Por quê? Porque elas distribuem a carga. Se vocês compararem essa com uma típica sela de salto, a área de contato dos suadouros da sela de salto é muito menor do que essa daqui. Exato. A analogia que a gente geralmente usa é da mochila, né, Aloysio? Às vezes uma mochila pesada com tiras largas e acolchoadas é mais confortável do que uma mochilinha mais leve com tiras fininhas e cortantes, porque o que importa é a maneira como aquela carga se distribui pelo teu dorso, pelas tuas costas, e a mesma coisa. Tem mais uma coisa aqui que eu quero falar, a questão de dorso e lombo. Pessoal, o que a gente vê às vezes nas celas de cavalgada e também nas celas western, são celas grandes e compridas para cavalos um pouco menores. Aí eu preciso que vocês, na imaginação, de novo, visualizem o cavalo, que vocês têm em casa, depois a gente mostra para vocês. A área onde tem costelas é o que a gente chama de dorso. A área posterior, onde não tem mais costelas, a gente chama de lombo e depois começa a garupa. E antes das costelas tem a parte das paletas, que é onde o braço se movimenta, paleta ou espado. Para resumir, a parte correta onde a sela deve se apoiar é apenas na área das costelas, que a gente chama de dorso. Ou seja, ela não deve cutucar, interferir com a movimentação das espáduas na parte da frente e nem deve entrar na área lombar depois da última costela atrás. Essa parte da frente em sela de cavalgada não é tão comum, é mais comum em sela de salto. Mas às vezes você tem um cavalinho... Sela de pista é muito comum. Às vezes você tem um cavalo menor, é uma sela maior, então o pessoal por hábito sela um pouco para trás demais. Aí o cavaleiro está sentado, na verdade, não na área dorsal, mas na área lombar, das vértebras lombares, que é como em nós aqui, ó. Imagina, eu tenho muito mais condição de carregar peso na minha caixa de costela, onde minha musculatura está reforçada pela ossatura, do que aqui onde eu não tenho nenhuma estrutura muscular aqui, nenhuma estrutura óssea para me sustentar. Né? Se alguém pegar uma corda aqui e quiser me estrangular e sentir o peso aqui, alguém pesando em mim aqui, vai ser muito mais dolorido. Né? Então o resumo disso nesse momento é a sela tem que se alinhar com as costelas do cavalo, além de tudo que nós falamos. Não adianta ela ficar para trás demais e você sentar na área lombar, que isso vai causar até problemas físicos a longo prazo na coluna, vai causar dor e queda de desempenho. Falei demais, né, Luiz? Não. Por último, mas não menos importante, as mantas e as barrigueiras. As mantas devem estar sempre limpas, não é isso, Cláudio? Eu sempre sugiro 3 mantas para cada cavalo, num certo exagero, mas acho que é bacana ter como referência. 2 para revezar, lavar e usar. Uma lavando, uma usando e uma guardadinha. Uma para evento. Para você levar no dia da sua cavalgada, no dia do seu show. A hora que começa a formar aquela crosta, aquele suor acumulado, põe para lavar, não usa de novo. Você não usaria, né? Nem a pau. E as barrigueiras. Barrigueiras largas nessa sela, muito importante. A gente às vezes encontra barrigueiras muito finas. Tipo aquelas de cordinha de cavalgada. É um pouco a mesma coisa da mochila. Exatamente. Uma barrigueira larga vai distribuir melhor a pressão, vai dar mais conforto. E a dica para barrigueira também uma dica de limpeza. Se você gosta das barrigueiras, por exemplo, de neoprene, escove essas barrigueiras assim que você tirar do cavalo. São boas para lavar com água, né? Também. Geral. Lava, escova e tal. Barrigueiras de lã começam a ficar duras do suor, põe para lavar, joga no amaciante de roupa, uma barrigueira de lã funciona bem, tá? Mas prefira barrigueiras de largura média para mais e não média para menos, tá? Nas celas que eventualmente permitirem 2 barrigueiras, as mais largas podem vir na frente e atrás continua com a mesma largura, ou uma mais larga atrás, como a gente vê, e uma não tão fina na frente. Legal você falar disso, porque eu já estava aqui levantando o dedinho. Por favor, fale do uso da barrigueira de trás, especialmente do hábito de dar ela mais importância que a da frente e de apertar ela demais, principalmente quando ela vai depois do externo. Ela é realmente necessária? Ela passa a ser necessária se você for fazer força com essa sela. Tipo laçar. Tipo laçar, arrastar algum objeto, alguma coisa assim. Nas celas onde a barrigueira de trás
sai mais ou menos do meio da cela, como celas como essa aqui acho que ela é de uma, mas ela é em V. Você tem uma fixação mais pelo meio. Celas como essa, que proporcionam o V e uma barrigueira só, ela tá aqui mais ou menos, ó. Então funciona bem uma barrigueira só. Se você tiver que optar, às vezes as celas vêm muito com barrigueiras muito atrás e muito na frente. Não aperte muito essa de trás, priorize um pouco essa da frente e encoste essa de trás. Agora, cuidado com essa da frente para você não exercer uma pressão em cernelha, exatamente. E uma pressão mesmo na cernelha através da barrigueira. Então, tudo isso é uma... Mas a barriguinha não deveria ser estrangulada, né? Não. Essa coisa de torar cavalo pelo meio... Não gosto. E outra, se a cela tiver numa... Bem encaixada, você vai reparar que você não precisa apertar muito. Sim. Exatamente, isso é um pouquinho de escultura do tempo das celas que não serviam bem nos cavalos. É a mesma história das mantas muito grossas para compensar. Né, compensar, não adianta nada, o ponto de pressão está o mesmo. Resumo da ópera. Manutenção, conhecimento sobre armação, um pouco de estrutura física de cavalo, né? Higiene desses equipamentos, um leve conhecimento sobre embocadura para você decidir melhor o que colocar na boca do seu cavalo, não é isso? O que mais? Eu acho que como consolo para o povo aí que está arrancando os cabelos, conhecimento é mais importante que dinheiro. A gente tem muitas histórias de pessoa que vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, compra a sela mais cara de todas e a sela mais cara de todas não é necessariamente a melhor para o seu cavalo. Eu sempre conto a historinha da tia que foi para o Texas, tem um sobrinho que usa 42 e comprou a bota mais chique, mais cara, mais do sonho do moleque, couro de jacaré, de avestruz, só que tamanho 38. Exato. Não vai servir. Não quer dizer que a bota seja ruim, que a bota não seja de qualidade, simplesmente não serve. Então com sela acontece muito isso. Só porque ela é cara, não é garantia que ela vai servir. Então é melhor você fuçar. Existe em muitos contextos, não todos, mas em muitos contextos existe sela semi-nova de qualidade, que alguém ou comprou errado, mudou de modalidade, ou tem sobrando. Então, a compra da sela tem que ser feita com um pouco de paciência. Então, enfim, estamos nos repetindo, mas é essencial que ela sirva bem para o seu cavalo. E embocadura, freio, bridão, é o tempo que vai dizer. Nesse contexto nosso de cavalgada, a cavalgada tipicamente é com menos contato, tudo tem muito a ver com o que o Aloysio falou. O passeio tende a ser longo, de menos intensidade, e o trabalho em pista tende a ser mais curto, de mais intensidade. E a embocadura tem a ver com isso. Às vezes no bridão a gente trabalha com contato, faz um trabalho muito de precisão, mas é 40 minutos. Claro. Depois a gente vai para a cavalgada, ninguém fica fazendo trabalho de precisão de 6 horas. Ou seja, tudo isso são ferramentas variadas. E é importante você ter um monte de ferramentas na sua caixa. Um serrote, um martelo, chave de fenda 1, 2, 3, 4. Não adianta ter só uma ferramenta e querer resolver. Tem gente que resolve tudo no martelo, né, Luiz? Não precisa de serrote, não precisa, é tudo martelado. Só que você precisa saber usar a ferramenta. Saber usar. E a dica bônus dessa história tá aqui, ó, para mim. Legal. Né? Essa cela mora aqui no dorso do cavalo, e um molde, um cabide bem uniforme, anatômico, para a armação da cela. Eu acho que o principal são aquelas quinas, aqueles suportes com quinas de metal que ficam magoando a área de contato, né? O suador, aquilo tende a deformar a cela. Show? Muito bom. Vamos para o próximo capítulo? Vamos para a próxima. Até mais.